vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia, Evódia não é nome de vodka não, tá gente? É o nome de uma pessoa. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu queria que desde já você pudesse gravar essa frase, essa expressão do apóstolo Paulo. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Tem que ter muita autoridade, tem que ter muita vida aos pés de Deus para falar isso aqui. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Paulo está falando, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por tudo que já recebemos da tua parte até aqui. Nós rogamos a ti, venha sobre a tua igreja mais uma vez, aplicando cada palavra, cada vírgula, cada acento, cada pontuação desse texto, inspirado pelo teu Espírito na nossa mente e no nosso coração. Que sejamos nessa manhã consolados, confortados, confrontados, renovados pelo poder do teu Espírito, Senhor, que habita em nós, que haja essa conexão, Senhor, espiritual com a tua palavra, por meio do teu Espírito, para o nosso bem, para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, se tem uma palavra que talvez seja uma referência, mais do que uma referência, algo que talvez cada um de nós que estamos aqui nessa manhã devemos buscar, essa palavra, na minha percepção aqui, à luz do texto que a gente está lendo, é a palavra estabilidade. Eu acho que de alguma forma todos nós vivemos em busca de estabilidade, de equilíbrio, não é verdade? E a gente pode citar aqui as mais variadas áreas da vida. A gente pode falar de estabilidade financeira, estabilidade emocional, familiar, estabilidade jurídica, institucional. Aliás, termos muito propícios para os nossos dias, em que nós vivemos uma instabilidade tão grande na nossa sociedade. Mas o fato é que estabilidade, equilíbrio, talvez devam ser palavras mais do que palavras, atitudes e comportamentos que precisam estar presentes na nossa vida todos os dias. Por uma razão muito simples, né? Se a gente for para o contraponto, ou para o oposto, né, dessa palavra estabilidade, dessa expressão estabilidade, nós temos a instabilidade. E a instabilidade, diferente da estabilidade, que é justamente o contrário, tem a ver justamente com essa capacidade da situação, da pessoa, seja lá o que for, alterar-se facilmente. Então, quando a gente fala de estabilidade, seja o que for, você está falando de um estado, de uma condição, em todas as áreas da vida, em que qualquer nível que venha a acontecer, que venhamos a conceber nessa manhã, uma situação onde há pouca mudança, há pouco movimento
certo? Porque essa área da vida, essa situação em que a gente está vivendo, ou que a gente é, por assim dizer, está estável. Então, uma coisa estável, diferente de uma coisa instável, é aquilo que se movimenta pouco, que faz poucos movimentos bruscos, que tem poucas nuances. Não significa dizer que não haja mudanças, que não haja algum desnivelamento, que não haja algum nível de alteração, mas aqui me refiro a grandes mudanças e a capacidade que o ser humano, e aí falando de nós, né, no mundo real, a capacidade que muitos de nós temos de sairmos de um polo ao outro com uma facilidade muito grande, dependendo das circunstâncias. Nós, seres humanos, né, somos pessoas que, de alguma forma, na sua maioria, vivem ou têm essa característica. Nós acabamos mudando, nos movimentando, alterando, digamos assim, dependendo das circunstâncias, dependendo da maré, dependendo dos ventos que sopram, dependendo da questão financeira, dependendo dos problemas que surgem, se estamos com dinheiro, se estamos sem dinheiro, se acordamos bem, se acordamos mal. Todos esses são fatores que interferem na nossa vida, e quando nós vivemos uma instabilidade, aqui eu estou falando de forma genérica ainda, a gente vai vivendo essas mudanças, essa movimentação, por assim dizer, ok? E aí, quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, que de certa forma o texto começa falando sobre estabilidade, começa falando de um padrão de vida que é, por excelência, a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para cada um de nós. Paulo começa falando, e no verso 5 ele vai dizer: seja a amabilidade de vocês, né? Na verdade, não, a minha versão mudou, posta para mim ali, ó, seja a equidade, essa expressão, tá? De vocês, notória a todos os homens. Essa expressão equidade vai mudar em algumas versões da Bíblia, né? A NVI traz uma versão, tem outras versões vão trazendo aí outros termos para essa palavra equidade, ok? E aí, vendo as mais variadas versões, traduções da Bíblia que a gente tem, eu encontrei, por exemplo, essa equidade como sendo equilíbrio e como sendo sinônimo de moderação. Então, à luz do texto bíblico, nós temos margem aqui para, além da palavra equidade, nós também falarmos de moderação ou de equilíbrio. E Paulo, já no verso 5, ele vai dizer o seguinte: seja o equilíbrio, seja a moderação uma marca na vida de vocês, e que isso seja conhecido de todos os homens. Isso é muito interessante, porque Paulo está fazendo aqui uma coisa interessante. Paulo aconselha os irmãos de Filipos a se manterem em equilíbrio e serem moderados, por uma razão muito simples. Paulo já sabia da nossa capacidade de mudarmos, nos alterarmos ao sabor das circunstâncias. É impressionante. Não sei você, mas comigo acontece, né? Pastor sempre tem que se colocar em primeiro lugar nos exemplos, né? Sobretudo os ruins, os negativos. Às vezes eu acordo de manhã de um jeito, com ânimo, adorando a Deus, mas antes do meio-dia, se acontece alguma coisa, há uma reviravolta, há uma mudança, e aquilo que era louvor e era adoração se transforma em murmuração. Mas é só comigo que acontece isso, não é verdade? Com mais ninguém. É só comigo. E a gente vive isso. É impressionante. Se fosse fazer um gráfico do nosso dia, se a gente fosse colocar num gráfico o nosso estado de espírito, de ânimo, tristeza, alegria, o meu talvez fosse assim, né? Não, sou tão doido assim, vai lá. Mas a gente vive isso. A gente vive isso por uma razão muito simples. Estabilidade em absoluto tem a ver com imutabilidade, e essa característica só Deus tem.
como nós não somos seres imutáveis, esse atributo não pertence a nós, a mutabilidade é algo presente na nossa vida, é óbvio que esse gráfico na nossa vida diária, no nosso dia a dia, vai ser realmente marcado por essas mudanças. Qual é o desafio da palavra de Deus para cada um de nós? Nós tentarmos fazer com que esse gráfico no seu dia a dia, ele apresente menos modificações, oscilações possíveis. Então, Paulo está falando, e ele aconselha, um cristão precisa ser alguém que tenha como marca na sua vida essa moderação, esse equilíbrio, essa equidade nesse sentido, e Paulo fala, seja isso uma marca de vocês e que todos vejam. Irmãos, um dos maiores testemunhos da vida de um crente é o equilíbrio. Um dos maiores testemunhos, mais excelentes testemunhos da vida de um crente é o equilíbrio. Talvez por isso seja tão difícil a gente conseguir. E Paulo está aconselhando esses irmãos, Paulo está falando da importância desse equilíbrio, dessa moderação na nossa vida, por uma razão simples. Nós vivemos numa sociedade desequilibrada, desestruturada, belicosa, de conflito, que se choca o tempo todo, onde as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem ficar no campo das ideias, discutir ideias, serem propositivas, conversarem, dialogarem, sem erguer a voz, sem entrar para o campo das emoções inflamadas. E muito rapidamente a gente perde. Alguém disse na cozinha lá que o papo da política ia chegar hoje no culto, e não é que está chegando? A gente estava na cozinha falando de PT, falando de posicionamentos, e eu estava dizendo que ontem eu dialogava com um irmão, Alexandre Brasil, um sociólogo, muito ativo na ABU, com a sua esposa Daniela Froze, são dois sociólogos. Ela é socióloga também, né? Também, né? Assim, são dois cabeções, no bom sentido da palavra, de inteligência. Cara crente, Alexandre Brasil. Sei quem conhece aqui, um cara, né, professor universitário e tudo. E aí ele postou uma coisa e eu discordei dele, mas discordei fundamentando, mas é diferente quando você começa uma conversa, um diálogo respeitosamente, falando, meu irmão, respeito você, né, vou morar, não disse lá, mas vou morar um dia no céu com você, vamos estar junto. Mas eu preciso te dizer que eu discordo de você nisso. Aí ele respondeu respeitosamente, também disse, olha, colocou a tese dele, discordou respeitosamente, e a gente discordou um do outro, terminamos a conversa discordando um do outro, mas ainda assim se respeitando. O que a gente está vendo hoje nas ruas? As pessoas se matando, as pessoas se odiando, as pessoas polarizando de tal forma, onde a nossa sociedade, irmão, nós estamos vivendo dias tão complicados, que eu temo, como muitos de nós, por uma guerra civil no nosso país. Não se iludam, nós não estamos longe disso. A primavera árabe, que nós ouvimos falar tanto há pouco tempo, ela começa com movimentos como o que estão acontecendo no nosso país, claro, de outra ordem, mas começou assim. Olha o que é a Síria hoje. Quem poderia imaginar que aquele país chegaria ao estado que chegou hoje? É por isso que você e eu temos que orar muito pelo Brasil. E é por isso que eu e você não podemos embarcar em discussões acaloradas, desrespeitosas, sem moderação, sem equilíbrio, que só geram contenda e fecham mais ainda o coração do outro do que propriamente promovem, por assim dizer, a paz, a harmonia, e chegam a conclusões que chegam a consenso. Mas é impressionante, e você sabe disso, que a moderação, ela tem o poder de acalmar a animosidade e estabelecer a paz. Já percebeu isso? No ambiente conflituoso,
chega uma pessoa calma, serena, tranquila, que fala baixo, bem diferente de mim, né? Nesse aspecto. Entra num lugar, está todo mundo guerreando, e ela conversa com um em tom baixo, quase não é ouvida. O cara tem que fazer: o que você está querendo dizer? Fala um pouquinho mais alto. Mas ela continua no seu padrão. Essa postura tem o poder de fazer esses ânimos baixarem. E é o que Paulo está dizendo, é o que Paulo está propondo. E é interessante, porque quando nós agimos assim, a gente está na verdade se identificando com Jesus, que foi por excelência o maior moderador da história, aquele que por excelência, quando entrava em cena, quando por exemplo uma mulher estava para ser apedrejada, e ele chega com toda tranquilidade, e ele chega ali para conversar, para apaziguar, para resolver aquela questão, sem julgar, sem condenar, sem colocar o dedo na cara de ninguém, sem levantar a voz. Ele resolve o conflito de uma forma maravilhosa. O chamado de Deus para a vida do discípulo de Jesus é o chamado para a moderação, o chamado para o equilíbrio. E aí Paulo faz uma coisa interessante nesse texto, porque quando você para analisar, o Espírito Santo de Deus, ele é o maior moderador por excelência, ele é o maior apaziguador por excelência. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus está em nós. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Se você confessou Jesus como seu Salvador, se você entregou teu coração para Ele, se você se arrependeu dos seus pecados, o abandonou, mudou, teve a sua vida mudada por Deus, o Espírito Santo habita em você. E é por isso que Deus não espera outra coisa de você e de mim, senão essa atitude de quem de fato tem o Espírito Santo, que é, como já falei, por excelência, esse moderador. E Paulo faz uma coisa interessante nesse texto. Paulo vincula esse dever ser moderador, porque Paulo coloca essa moderação como um imperativo, como uma ordem, não como uma sugestão. Isso é muito importante. Paulo vai associar essa moderação, esse equilíbrio à alegria. Irmãos, é impressionante. Por quê? Porque não tem como uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, ser uma pessoa belicosa. Não tem como uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, que carrega a presença de Deus na sua vida, que foi transformada pelo Espírito Santo e vive o propósito de Deus para a sua vida, ser uma pessoa que vive promovendo guerra. Uma pessoa alegre promove a paz. Uma pessoa alegre promove a concórdia. Uma pessoa alegre, ela existe também, dentre outras coisas, para conciliar, para acalmar, porque a sua natureza transformada e a prática da alegria não dá margem para outro comportamento ou atitude senão esse. E Paulo vincula essa moderação à alegria. Isso é muito interessante, né? Então, Paulo ele está aqui dizendo: vocês precisam ser pessoas moderadas. Agora, essa moderação só vai existir na vida de vocês se vocês forem pessoas alegres. Vamos seguir no texto. Olha que coisa interessante que Paulo vai dizer: o que rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Irmãos, Evódia e Sintique eram duas mulheres, duas líderes da igreja, que não muito diferente dos nossos dias estavam em pé de guerra na igreja de Filipos. Paulo ouve o que estava acontecendo na vida daquelas mulheres, e Paulo vai pedir, vai mais do que pedir, rogar, implorar, que aquelas mulheres que eram preciosas para o reino de Deus, eram preciosas para a igreja local, elas se reconciliassem, elas vivessem em harmonia.
Por uma razão muito simples, Paulo traz aqui o relato de que eram pessoas preciosas, que já haviam contribuído demais para a igreja, e por isso elas não poderiam viver naquela situação. Ele roga, mais do que rogar, Paulo pede a ajuda de um companheiro de caminhada. Paulo pede a ajuda de outro discípulo que ele não cita o nome, e ele vai pedir o seguinte: que você me ajude a promover a concórdia, a reconciliação entre essas irmãs, porque elas são muito preciosas para a igreja. E ele vai usar uma expressão, quando ele fala de Evódia, fala de Sintique, cita outros companheiros de caminhada, ele vai dizer o seguinte: o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês até aqui. Se você até aqui não prestou atenção em nada do que eu falei, eu não acredito que isso aconteceu, eu queria que você gravasse uma coisa que eu vou te dizer agora. Eu não posso ser inimigo do Davi por vários motivos, mas quer o melhor? O nome dele, assim como o meu, está escrito no livro da vida. E se eu tenho algum problema com Davi, eu tenho que me reconciliar com ele. Como que duas pessoas que vão morar no céu, que têm o nome escrito no livro da vida, vão passar a história aqui, a existência desse lado, brigadas, sem olhar na cara um do outro, sem se falar, sem se relacionar. Sabe qual é o problema? Dentro das igrejas, talvez até dentro da nossa, tem gente que não tolera o outro, não tolera o irmão, não aceita que o outro é diferente em muitos aspectos, não consegue perceber o outro como alguém que vai morar no céu. E aí tem um problema, porque se você não entender isso, alguma coisa está errada na tua devocionalidade, na tua espiritualidade, na tua religiosidade, na tua vida com Deus. Paulo diz: o nome de vocês está escrito no livro da vida. E gente que tem o nome escrito no livro da vida não pode ter inimigos, não pode ter desafetos, não pode ter gente, sabe, pô, esse cara não desce aqui. Meu irmão, se não desce aqui, mete o joelho no chão, vai orar e vai pedir para Deus tirar isso do teu coração. Paulo está dizendo: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que vivam em harmonia, que se reconciliem no Senhor. E um motivo que Paulo coloca pelo qual isso deva acontecer, além de serem irmãs preciosas, terem sido irmãs preciosas, além de terem sido pessoas assim cruciais no reino de Deus, na igreja local, era gente que tinha o nome escrito no livro da vida. E Paulo vai na sequência dar uma ordem, em nome de Jesus, é claro, não eram palavras dele. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo essa carta no seu final. Interessante porque vou falar isso aqui mais para frente um pouquinho. Paulo vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha que coisa interessante. Imagina você mandar alguém que está triste ficar alegre. Agora eu mando, você vai ficar alegre. Pensa nisso. O cara está mal, está triste por algum motivo, e você fala: não, a partir de agora eu ordeno que você fique alegre. Alguém consegue conceber isso? Mas Paulo está fazendo. É um imperativo, é uma ordem. Olha só o que Paulo está dizendo: alegrem-se de vez em quando no Senhor, não é isso? Não, alegrem-se sempre no Senhor, na totalidade da vida, independente das circunstâncias. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos,
precisamos entender algumas coisas aqui nessa manhã, para que isso não seja algo etéreo, inatingível, subjetivo, mas se torne algo prático na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque não adianta também um discurso aqui que fica aqui em cima e que não desce para o nosso dia a dia, que não nos ajude a viver o que a palavra está propondo. Alegrar-se, entenda uma coisa, antes de ser um sentimento, é uma decisão e uma atitude de obediência. Primeira coisa que você tem que entender: a alegria é algo que eu vou viver por obediência. Pastor, até aí você não me disse nada, porque está difícil. Mas você tem que continuar entendendo algumas coisas, porque pode parecer estranho, mas Deus manda que a gente viva alegre. Agora entenda uma coisa: quem está escrevendo essa carta não era alguém que estava numa ilha paradisíaca, tomando um chopp gelado. Desculpa, a gente é crente, né? Uma água de coco, não pode. Uma água de coco, gostosa, numa ilha bacana, com a sua esposa, com seus filhos e com seus amigos. Quem está mandando que nós sejamos alegres o tempo todo era alguém que estava preso em Roma, esperando a sua execução, e nas suas cadeias, sem esperança de ser liberto, porque ele sabia que o seu fim era a morte. Paulo estava dizendo: alegrem-se o tempo todo. Vocês conseguem entender? Se Deus está mandando que sejamos pessoas alegres, Ele faz isso porque Ele sabe que é possível, independente das circunstâncias, nós vivermos a alegria do Senhor, que é a nossa força. É possível, irmãos. Não é impossível. A Bíblia não traz nada impossível para nós, no que diz respeito às ordens que ela nos dá, aos mandamentos que nos são, vou usar uma expressão forte, impostos, porque é mandamento. Paulo está dizendo, e Paulo não era um hipócrita. Paulo era alguém que conseguia encontrar alegria mesmo em meio às suas algemas. Paulo era alguém que não dependia das circunstâncias para acordar de manhã e dizer: Deus, apesar de tudo, Senhor, obrigado, Senhor, porque posso viver mais um dia. Obrigado, Deus, porque... E aí palavras dele: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque eu sou o teu filho. Obrigado porque o céu me aguarda. Obrigado porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Obrigado porque, mesmo preso, eu tenho liberdade para escrever cartas que vão alcançar pessoas do mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, por mais que o meu corpo esteja ali preso, a minha alma é livre. A minha alma é livre. Irmãos, já perceberam a capacidade que a gente tem de potencializar as impossibilidades, transformá-las num gigante imenso, e se esquecer das oportunidades, possibilidades, portas abertas e bênçãos que Deus nos dá todos os dias? Já perceberam isso? A capacidade que a gente tem de pegar uma folha, uma parede como essa aqui, branca, que tem um pontinho preto que aí de longe vocês não conseguem ver, está aqui um furinho aqui. A capacidade que a gente tem de não conseguir enxergar esse painel inteiro e focar somente no pontinho preto no meio da folha branca ou da parede branca. Sabe o que Paulo está dizendo? Não deixe que esse pontinho preto determine a sua vida, uma vez que você tem toda uma parede branca linda, com uma cruz no meio, com luzes, para poder apreciar e contemplar e se alegrar.
Paulo está dizendo: alegrem-se, alegrem-se, porque eu que estou preso em cadeias, descobri em Jesus a razão maior da minha alegria. Sabe por que a gente não se alegra? Porque a gente é existencialista ao extremo, porque a gente é materialista ao extremo, porque a gente lida com as pessoas colocando uma expectativa enorme em cada uma delas nos relacionamentos. Irmãos, me permitam aqui um parênteses dentro do que eu estou falando. A pior coisa que você pode fazer nos seus relacionamentos é colocar uma expectativa desse tamanho nos seus relacionamentos. Quando você coloca uma expectativa desse tamanho dentro do outro, deixa eu dizer uma coisa para você: essa pessoa não aguenta. Ela tem um limite para oferecer para você, ela tem um limite para dar coisas a você. E se você coloca uma expectativa muito alta, eu preciso te dizer uma coisa: a tua frustração vai ser enorme, e o outro vai viver oprimido por conta da tua expectativa colocada sobre ela. A gente vive frustrado, infeliz por isso. A gente não se alegra porque a gente olha somente o problema, foca o problema, como eu falei há pouco aqui. A gente não se alegra porque a gente não se encontra com a maior fonte de alegria, que é Deus. Entenda uma coisa, eu falava há pouco aqui para vocês, e essa palavra para mim nessa manhã também é óbvio. É óbvio, irmãos, se você quiser se alegrar no Senhor, você vai ter que colar com Ele, junto e misturado, como se diz, né? Vai ter que colar com Deus. Pessoas que oram são mais alegres. Sabia disso? Gente que lê a palavra, que medita nela, é mais alegre. Gente que se encontra com o povo de Deus, que vem à igreja com frequência, é mais alegre. Porque todos esses fatores, palavra, oração, comunhão, nos ajudam no dia a dia, na existência, para vivermos esse projeto maravilhoso de Deus, que é a alegria. Você sabia que a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria? Sabia, Gisele? Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo vai falar diversas vezes, orientar diversas vezes os seus irmãos, os seus ouvintes, e nós aqui hoje, a nos alegrarmos sempre. Paulo continua: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Interessante isso. Amabilidade, irmãos, é amor prático. Sabe esse negócio? Eu amo todo mundo, eu sou um poço de amor, mas você não sai do lugar para nada, para fazer nada por ninguém. Isso é amor teórico que serve para muito pouco. A amabilidade é amor prático. A amabilidade é sair da zona de conforto, sair do lugar, fazer alguma coisa por alguém. É fruto do Espírito. Irmãos, se você é de Jesus, se o Espírito Santo está em você, necessariamente a amabilidade precisa ser uma prática constante na sua vida. Não tem saída. Para por um instante e pensa o quanto você vive para você e o quanto você vive para o outro. Ah, pastor, não, eu faço pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus amigos, né? Para o rei tudo, é assim que fala, né? Para os outros nada. Não. A amabilidade para com todos. A amabilidade para com aqueles que te odeiam. A amabilidade para aqueles que te perseguem. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Se o equilíbrio, se a moderação é um testemunho por excelência, a amabilidade precisa estar presente na nossa vida também como um testemunho. O mundo vê, o mundo sabe, mesmo aqueles que não conhecem a Deus sabem e falam assim: esse cara é diferente, essa pessoa é diferente. A nossa amabilidade, a forma como nós tratamos os outros, precisam cada vez mais precisa estar estampada. E Paulo fala: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Você precisa amar na prática. E aí a gente lembra do mandamento, maior mandamento que Jesus resume, né? O mandamento que Jesus resume: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque, na verdade,
O que Paulo está falando? Nós precisamos amar na prática como Jesus amou, porque Deus está perto. Deus está perto porque está dentro de nós. Você não precisa sair de dentro de você para se encontrar com Deus. Deus está perto porque está no outro. E Deus está perto porque Jesus está perto de voltar. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Como que eu vou continuar vivendo uma vida egocêntrica, ensimesmada, olhando somente para mim, para o meu umbigo, para as minhas necessidades, enquanto tem tanta gente perto de mim precisando ser amada na prática? Eu gosto muito quando o Ariovaldo Ramos, o Ari, ele diz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, já citei isso 1 milhão de vezes aqui, mas eu acho que é propício mais uma vez. Eu não posso acabar com o sofrimento do mundo, mas eu posso acabar com o sofrimento desnecessário. E o sofrimento desnecessário é aquele que acontece do meu lado. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E Paulo começa a trazer agora um antídoto contra a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mais uma ordem. Caramba, não posso ficar triste. Aliás, eu tenho que me alegrar. Não é verdade? Eu tenho que ser moderado. Eu tenho que me alegrar. E agora eu não posso ser ansioso, porque Deus está dizendo que eu não posso ser ansioso. E Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Antídoto contra a ansiedade. Eu acho que isso aqui serve para todo mundo nessa manhã. Oração, súplica e ações de graças. Se nós exercitarmos constantemente a vida de oração, mais do que orar, suplicar, que é clamar, levantar clamores a Deus, e termos um coração grato diante de Deus por tudo que Ele já nos deu, e na prática expressarmos essa gratidão, abençoando pessoas, sendo fiéis na contribuição na igreja, nos dízimos, ofertas, que é uma forma que a gente tem também de expressar gratidão. Fazer o bem como forma de gratidão, não para a salvação, porque a salvação é pela graça, não é pelas obras. Queridos, Paulo está dizendo que oração, súplica e ação de graças cura a ansiedade. Tem alguém ansioso aí? Tem alguém ansioso aí? A gente tem que orar mais, a gente tem que suplicar mais, e a gente tem que ser mais grato a Deus. Se o mundo entender isso, a venda de Rivotril vai diminuir, vai acabar, vai zerar quase. Sabe qual é a consequência? Paulo continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque excede entendimento, não é do campo lógico isso, a lógica não dá conta de explicar, não dá conta de organizar, é ilógico, é loucura aos olhos do mundo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Ou seja, seu emocional vai encontrar cura, teu corpo vai ser curado, sua mente vai ser curada no que diz respeito às emoções, no que diz respeito a essa ansiedade. E Paulo fecha com chave de ouro. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Percebeu que aqui tem uma sequência lógica, né? Ou tem uma lógica atrás disso aqui. Não dá para a gente dizer que vive tudo aquilo que eu acabei de dizer para vocês
a obediência na alegria, oração, súplica, ações de graças. Se na nossa mente, ou se a nossa mente não estiver impregnada de tudo que for verdadeiro, o crente tem que ser verdadeiro em tudo. Ele não pode ser mentiroso, não pode viver uma vida de mentira. Vida de mentira é aquela vida que a gente quer apresentar para os outros aquilo que a gente não é e aquilo que de fato a gente não tem. Ok? Não vou entrar nesse mérito agora. Tudo que for nobre, aí Paulo eleva ainda mais. Não basta ser verdadeiro, tem que ser nobre. Que de mais excelente a gente pode pensar, de melhor a gente pode pensar. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, eu pulei aqui. Então, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Eu tenho batido nessa tecla. O cristão tem que ser alguém que busca ser puro. Sabe por quê? Jesus disse muito claramente que os limpos de coração verão a Deus. Gente com coração sujo não vê Deus. Gente com coração cheio de julgamento, maldade, hipocrisia, pornografia, não vê Deus. Você está se enganando. Eu estou me enganando se eu faço isso. Quem quer ver Deus tem que ter o coração puro. E você, se tiver e buscar e tiver um coração puro e pensar nas coisas do alto, aí eu vou mexer com muita gente aqui hoje, eu sei. Você vai murmurar menos. Você vai falar menos palavrão. Quando der aquela topada, não vai ser aquela palavra que vai vir na tua mente. Ah, não vai. Tudo bem que você não vai dar glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, porque eu dei uma topada. Não é isso? Mas você não vai. Sabe por quê? A tua mente vai estar encharcada das coisas do alto, das coisas do céu. Irmãos, o cristão é alguém que tem que ter um linguajar nobre. Eu não estou falando que você tem que ser um erudito. Vocês viram o diálogo do Lula? Com paz, com calma, não se inflamem, moderação, irmãos, equilíbrio. Ouçam sem deixar que a emoção tome conta. Que raiva que dá, né? Não tinha falado, segura aqui. Boa. Aquilo me agride. Não me agride. Vou tirar essas figuras. Conversar com uma pessoa que só fala palavrão ou só murmura, sabe, me agride. Irmãos, não dá. O cristão precisa ter o falar puro. A Bíblia diz que o coração é a fonte de todas as coisas. A Bíblia diz que aquilo que a gente expressa no mundo exterior só o faz como reflexo do mundo interior. A psicologia também explica isso de alguma forma, algumas áreas, setores da psicologia. Você precisa refletir numa coisa: se o teu exterior está deixando a desejar nesse sentido, pode ser que o teu interior esteja precisando de ajustes, de você repensar, de você reconsiderar o que você pensa, no que você pensa, o que habita a tua mente, o que habita o teu coração. Porque é fato, a boca fala do que o coração está cheio. Então, que nessa manhã a gente possa rever, reconsiderar, repensar a nossa vida, lembrando sempre que perto está o Senhor. Deus está aqui nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está em nós, está do lado de nós, e Deus está próximo de consumar a sua história, quando o nosso Senhor e Salvador voltar para buscar a sua noiva,
A igreja, a noiva pura, a noiva que é pura e imaculada e que vai subir. A igreja que vai subir é uma igreja santa. A igreja que vai subir é uma igreja pura. A noiva tem que ser pura. É tempo de nos purificarmos, irmãos. É tempo de nos santificarmos. É tempo de rompermos com o mal, de cortarmos na carne. É tempo da gente rever conceitos, premissas. É tempo da gente rever comportamentos. Que legado a gente está deixando, sem falar da eternidade. Que legado a gente está deixando para os nossos filhos. Que exemplos nossos filhos têm dentro de casa. Se eu sou um mentiroso, eu não tenho como amanhã corrigir as minhas filhas quando elas mentirem para mim. Se eu falo palavrão, eu não tenho como exortar as minhas filhas quando elas soltarem um palavrão dentro de casa. Se eu bebo, se eu não dou exemplo, eu não tenho como amanhã exortar a minha filha ou as minhas filhas porque elas fumam, porque elas bebem. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Furada. Você vai pagar um preço alto por isso. Se você, espero que não aconteça isso com você e não comigo, mas se a gente age assim, essa conta chega. Essa conta chega uma hora.